Olá, aqui Bia Maciel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio. E hoje, senhor Pavão, o que vamos falar? Cara, hoje mais uma banda que a gente quase não gosta. Bem pouco. Bem pouco, né? Hoje nós vamos falar, na verdade, de um disco específico dessa banda que este ano completa 40 anos. E, cara, poderia dizer, eu sei que é um clichê, mas é um disco que envelheceu muito bem. Muito bem. 40 anos de Synchronicity The Police. Synchronicity The Police, que aí também a gente não esconde de ninguém, que é uma das nossas bandas favoritas, né? É uma banda aí que a gente gosta muito, já falou algumas vezes dela aqui, né? Já teve alguns programas. Falamos de bateristas, isso. Falamos de lado B, entrou algumas músicas do The Police. Uhum. Falamos do Sting algumas vezes. Falamos do também. Sting, desse... A gente poderia fazer um programa sobre ídolos que a gente não pode conhecer. Né? Porra, tá cheio. Tá cheio, né? E o Luiz ontem falou pra mim assim, podia também fazer músicas que não pode traduzir a letra. Também tem um monte. Tem dois. Então a gente tá falando, hoje vamos falar de Synchronicity, esse disco maravilhoso, que é o último disco de estúdio. Do The Police. The Police, que teve uma carreira meteórica e relâmpago, né? Eles foram de 76 a 83, então não deu... 6 ou é 8? 77, na verdade, né? Que é o primeiro disco deles. Eu achei que era 78 o primeiro, mas não... Averiguar. Se não é isso, então é menos ainda, então, né? 78. Porque eles se formaram em 76 e foram gravar em 78. Foram o quê? 5 discos? 5 discos. Fora aquela coletânea que todo mundo tem? 5 discos fora a coletânea, que depois disso aqui foi em 83, foi lançado em 83, aí em 86 eles fizeram uma coletânea lá que chama-se... Message da Box é um box deles. Esse aqui é singles, sei lá o que é. E a única coisa diferente da coletânea é eles regravaram uma música, né? Fizeram a versão Don't Stand So Close To Me. Que eles fizeram uma gravaçãozinha lá. Aliás, que eu gosto muito dessa versão. Eu gosto, mas eu prefiro a do... Eu prefiro a nova. Eu prefiro... A gente não concorda em tudo, gente. Né? Eu tenho razão, certo? Claro, o mais velho sempre tem razão. Então vamos falar sobre o disco, pô? Para de mentir. Para de ficar mentindo. Disco, então, 40 anos, então eles foram lançados em janeiro de 1983 pela... eu nem sei qual é a gravadora deles, cara, pra te falar a verdade. Enfim. Pela AM Records. 17 de janeiro de 1983, eles vinham de um quarto disco, Ghost in the Machine, que tinha tido um sucesso relativo, principalmente pela música Every Little Thing She Does Is Magic, que foi um arrasa quarteirão, sim. Uma música hoje considerada uma das melhores músicas do rock. Eu sinceramente também acho que essa é uma das músicas mais importantes da música daqueles tempos lá, né? Então, 17 de janeiro de 1903 é lançado e ele foi gravado, vamos falar do disco especificamente agora. Ele foi gravado num estúdio e mixado e feito os overdubs em outro estúdio. O estúdio que foi gravado, cara, foi gravado na ilha de Montserrat, que fica aqui no Caribe, e num estúdio chamado Air Studios. Sabe de quem que era esse estúdio? O Air Studios, cara, é um estúdio que o George Martin tinha. George Martin, você que é um ET que não sabe porra nenhuma de rock, George Martin foi o produtor que de uns caras ele teve uma bandinha aí que ele produziu aí durante um tempo. Como era o nome da banda? Os Besouros, né? Os Besouros? Nada mais do que Beatles, né? George Martin foi o cara que fez os Beatles ser o que eles... Muita gente fala isso, né? Que sem o George Martin os Beatles não teriam sequer lançado o primeiro disco, né? Então, gravado começaram a gravar lá no finalzinho de 82 e terminaram lá no início de 83.
nesse Air Studios que ficava em Montserrat, no Caribe, que depois esse estúdio foi varrido por um furacão. Isso. Quem manda fazer estúdio no Caribe, mas é que... E teve um show. Teve um show onde reuniu todo mundo. Eu acho que músicos. Acho que George Harrison, Paul McCartney, Phil Collins. E eles se reuniram para angariar fundos por lá. Ah, é verdade. Ele teve George Harrison também, até pela ligação que tem com George Martin, né? Ele foi se botar no YouTube, pessoal, não sei se não é tributo. Um show, bota Montserrat, né? Serrat, bota no YouTube ali, show que vai aparecer. É bem bacana. Tem Phil Collins, tem todos aqueles medalhões que sempre estão lá nas figurinhas carimbadas dos fominhas. Né? É porque na verdade foram 2 furacões que assolaram lá e por 2 vezes o estúdio foi destruído. Aí na segunda vez eu acho que ele desistiu e não. Eu acho que aqui não é um bom lugar, né? Não é um bom lugar para ter um estúdio. Né? O produtor foi o Hugh Padgham, que foi um produtor bastante importante lá da cena londrina lá, inglesa. Inclusive ele produziu um cara que tu gosta muito, que é o... Lá vem. Não, tu é fã do cara, pô. Um baterista, cantor aí. Um tal de Phil? Um tal de Phil. Phil Collins, In The Air Tonight, foi ele que produziu, pô. Então, assim, verdade. então um cara que manja de produzir baterista, né? Então não é à toa que essas baterias desse disco aqui em especial, né? Claro, a gente nunca escondeu também o quanto a gente acha o Stuart Copeland um dos melhores bateristas da história do rock. E aí então esse produtor ajudou a deixar ainda mais foda o que já era muito foda, né? Vendagem. Sucesso comercial inegável, 8 milhões de cópias só naquela época, só nos Estados Unidos. Né? Fora o restante do mundo. E até hoje aí a gente não tem os números mais, sei lá. Mas deve ser um número bem bacana. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, o ano retrasado, em eras de YouTube, Every Breath You Take bateu 1 bilhão de visualizações só no canal oficial do The Police, né? O canal oficial do The Police. Fora outros canais piratas que também tocam. E é o maior sucesso deles, né? Que é considerado o maior sucesso deles. Dizem que os direitos autorais dessa música paga... representa mais de 1/3 do que o Stig ganha de direitos autorais. Só dessa música. E é uma das mais executadas no mundo. Se eu não estou enganado, se não é a mais, bateu 1 bilhão. É uma das mais executadas. Para ter uma ideia, eu fui fazer uma pesquisinha rápida assim, né, assim, quem é que tem essas músicas assim, Thriller. Acho que o Queen também tem, né? Queen, sei lá, o Bohemian Rhapsody. Assim, mas assim, falando do canal oficial do artista, é um número assim que poucos artistas. Hoje em dia tem esses mais, né? Hoje em dia tá mais. Mas da época dele lá, é difícil você ter um artista que tenha 1 bilhão de visualizações em uma única música. Tá? O que mais que a gente pode dizer? Esse disco ele conseguiu um fato também histórico, que foi desbancar 83. Quem é que estava tocando em 83? A gente já fez inclusive até um programa sobre isso. Michael Jackson estava há, sei lá, trocentas semanas no topo com o Thriller, no topo das paradas da Billboard, todas as rádios e tal, e Synchronicity vem e desbanca nada menos que o Thriller do Michael Jackson, cara. Que é o maior sucesso de verdade do Michael Jackson até hoje. E ele, tô falando, desbancou na lista das paradas, não em vendagens. Hoje vendagens, o Thriller continua sendo insuperável. Mas ele conseguiu desbancar e conseguiu permanecer por 17 semanas, e não seguidas, né? Mas por 17 semanas ele conseguiu se manter no topo das paradas. Ele também foi considerado aí, depois ele entrou em várias listas, né? Toda lista que sai, ele acabava entrando. E talvez a mais importante foi que ele ficou entre as 50 maiores. Saiu um disco
uma lista entre dos 100 maiores discos da história do rock. Ele está dentro dessa lista. E ele também entrou em 50º lugar. O lugar, para quem não sabe, matemática, 50º é o 50, tá? Número 50. Para você aí da... Não, deixa eu falar. De humanas. Você de humanas, que não é de exatas como nós. O gringo que falou que a gente é de exatas. Pô, tu é baterista, tu tem que ser de exatas, pô. Não, sou um... Então, teve uma contagem regressiva na VH1 na virada de 2000 para 2001, Sim. que seria a virada do século. Houve uma contagem regressiva e ele entrou em 50º lugar, né, como músicas do século, né? Do século XX. Então, toda a lista que acaba sendo feita, eles já entraram na lista. Foi 17º lugar, teve uma rádio lá, na BBC Radio de Londres, entrou em 17º lugar como a melhor escolha da audiência, com mais de 200 mil votações. Então sempre acaba entrando. E também ganhou Grammys. Ganhou um Grammy gravação do ano, artista, música vocal, sempre tem umas categorias assim, meio malucas lá do Grammy. Eles ganharam o Grammy também e foram introduzidos no hall da fama do próprio Grammy. Né? Então também prêmios importantes que não é todo mundo que tem. Cara, esse foi algumas curiosidades. Só uma coisa, a gente falou do Everybody Will Take, que é top de linha. Top de linha. Vamos ver as músicas? Vamos ver as músicas. É que agora eu ia falar assim um pouco mais Antes de tu tentar dar podridão. Da história da fofoca. Da história da... Vou até tirar aqui, né? Da história... Eu tô falando do disco. Continuando sobre o disco, então. O nome Synchronicity está muito associado naquela época, o Sting é um cara muito culto, né? Mala, mas culto, né? Ele é produtor de vinho, umas coisas assim, meio de rico que não sabe onde botar o dinheiro e vai lá e monta uma vinícola. Não quer dizer que seja bom, né? Muito bem. Então, o Synchronicity aqui, o nome Synchronicity é de um livro do Carl Jung. Mas também teve um outro livro que ele estava lendo antes, que era de um outro autor, que falava muito sobre o ser humano, a sincronicidade do universo e tal. E ele estava lendo esse livro aqui, do Carl Jung, e ele resolveu botar esse nome aqui. E Ghost in the Machine também, Ghost in the Machine, que é o disco anterior a esse, também Ghost in the Machine também é uma obra desse outro escritor que ele gostava muito. E ele lia muito. E é uma curiosidade, vocês não vão conseguir ver aqui, mas tu vai conseguir ver que ele está lendo um livro aqui, né? Sim. É esse livro. E essa capa aqui, ela tem 36 versões. Ninguém percebe isso, mas são 36 versões com cores diferentes, né? Não, as cores são sempre as mesmas, mas as fotos são intercaladas e eles fizeram 36 composições dessas fotos e foram... Né? Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, cara. Eu vi um vídeo de um cara que é colecionador de discos, que ele disse que faltavam 8 ou 7 para completar a coleção desses discos. Das 36 capas? Pô, mas daí o cara tem que ser pior do que nós, hein? Ele não é brasileiro, né? Ele corre o mundo quando sabe, ele disse que já pagou, ele não falou o valor, já pagou uma verdadeira fortuna por algumas capas que ele não tinha. Então, algumas características do disco em si. Agora vamos para as... Você fala das músicas. Para as músicas, né? As conhecidas. O disco foi um sucesso comercial clamoroso, né? Então, muito em função da qualidade das músicas. Então, tem Synchronicity 1, Synchronicity 1, Synchronicity 2, King of Pain, que é um clássico, excelente Wrap Around Your Finger, que tem um... Maravilhoso. E todas essas músicas foram feitos clipes, então naquela época, já lá nos Estados Unidos, já se tinha uma cultura de clipe bem mais adiantada do que a nossa. King of Pain teve clipe? King of Pain teve clipe. Não, King of Pain não teve clipe. Não teve clipe. E evidentemente Synchronicity 1 teve.
que era bem legal, cara, que foi um figurino que depois ele usou durante o show, né? E evidentemente Every Breath You Take, que foi o Arrasa Quarteirão. O que aconteceu com esse disco em relação à parte artística, né? Eles começaram aqui eles meio que deram uma variada, não uma variada, mas uma mudada eles abandonaram, começavam e terminaram, né? Porque foi o último, né? Então aqui eles deram não abandonaram, mas tiraram um pouco das referências de reggae que eles tinham e começaram a incluir outros instrumentos e outros ritmos e outras composições melódicas e harmônicas. Ghost in the Machine era considerado um disco mais denso musicalmente, né? As músicas eram mais densas. Every Little Thing She Does Is Magic é uma música bastante tensa, bastante preenchida, né? E aqui as músicas, até um crítico fala que são músicas mais esparsas, assim, porque elas são mais abertas, elas são mais de detalhes do que de consistência mesmo, né? Isso tá, por exemplo, em Murder by Numbers, que é uma música que pouca gente conhece, Teen in the Sahara, que é uma baladinha, assim, uma música mais suave. Number by Numbers é uma música quase que de jazz, assim, sabe? Uhum. Tem umas baterias bem de jazz. É muito diferente do que eles tinham feito anteriormente, né? E a influência que eles tinham, né? Principalmente o Copland, né? O Copland, né? Então, esse disco aqui marca, assim, já todos os críticos já falavam assim, pô, esse disco tá soando como uma despedida do Sting, porque ele tá pronto para sair e ser o sucesso que ele foi depois, né? Todo mundo já sabe como, né? O Sting como músico e como artista da cena da música se tornou, né? Sim. Tanto é que aqui mostra um pouco assim da divisão. Aqui tinham duas músicas que não eram dele. E uma delas foi o Oh My God. Oh My God não, é Mother, que é do Andy Summers, que é uma música bem ruim. É uma música bem ruim. É difícil de ser. Se bem que assim, ó, tem umas músicas lá no Zenyatta Mondata também que são bem ruinzinhas, né? Mas, cara, de 5 discos tu não consegue preencher um lado de música ruim do The Police, né? É mais ou menos como Paralamas que a gente fala aí, né? Tem muita pouca coisa ruim. E Mother era uma referência à mãe dele, que ele dizia que a mãe dele era uma mãe dele muito centralizadora e que tinha muitas expectativas em relação à carreira artística dele e ali nessa música ele estava meio que fazendo uma referência a isso. Cara, e a questão do disco, das polêmicas do disco, né, cara? Não era segredo para ninguém que o The Police vivia de atritos e de brigas. Sim. Né? E aqui nesse disco não foi diferente. Inclusive o Padgham, ele chegou a ameaçar a sair da produção quando foram gravar exatamente Every Breath You Take, porque chegou no ápice de briga de... Pra ter uma ideia, eles gravaram esse disco, são 3, né? Imagina, com 3 já dava uma briga, imagina se fosse mais, né? Mas o rolo era entre os dois. Basicamente era entre o Sting e o Copland. O Padgham, ele teve que separar os 3 em cômodos separados para gravar. O Copland gravava o estúdio era uma casa, era uma mansão, né? Então, segundo o Padgham, a gente separou porque era para tirar o melhor de cada instrumento, mas mentira, era para eles não se verem e eles não caírem na porrada. O Copland gravava na sala de estar, adaptada para estúdio. O Sting gravava na sala de controle e o Summers gravava na sala de estúdio mesmo, no estúdio musical lá. O Sting dizia que não, que eu vou gravar aqui porque eu preciso escutar meu baixo, como a gente estava tocando, eles estavam gravando sempre ao vivo. Sim. E a bateria é um instrumento muito alto e aí já... É perfeito, bateria perfeita. Aí ele tem que aumentar muito a guitarra, eu não consigo escutar no fone, eu acho muito ruim escutar no fone, então eles iam para a sala de controle para tocar lá da sala. Mentira, eles não se suportavam e não podiam ver a cara um do outro que já saiu na porrada. E isso, as vias de fato, eram vias de fato mesmo. O Sting chegou a quebrar uma costela uma vez, numa gravação, porque caiu no pau com o Copland. Então, e isso foi a fase de gravação lá em Montserrat,
que foi a gravação das faixas mesmo. Aí depois eles passaram 3 semanas de férias tal, para depois lá em Quebec fazer a parte de overdubs e de mixagem do negócio. Masterização. E ainda assim, para fazer esses overdubs, o que o Pernihan fazia? Ele botava um por vez Pra não se com encontrar. ele, para não se encontrarem. Então, ia o Sting. Quando o Sting estava no estúdio fazendo os overdubs, lá dando as dicas dele, Copland e Summers estavam esquiando lá não sei aonde. Ô, Pavão, assim, eu não me lembro exatamente há quantos anos atrás que eles se reuniram de novo, né? Fizeram uma turnê. Em 2008, né? 2007. Por aí, né? Foi. Que gravaram, inclusive, o Certifiable, né? Que foi o É. disco ao vivo deles. O ao vivo, né? E ele tinha um rumor, tava lendo ali, que eles tinham um rumor, a intenção deles era fazer um estúdio, um disco de estúdio. E não foram por quê? Porque voltaram a brigar. Voltaram a brigar, não tinha como, né, cara? Os dois, cara. Porque assim, o Copland, eu já vi algumas entrevistas, ele parece ser um cara gente boa, porém com uma opinião muito fechada, assim, não, esse aqui é isso e pronto. E o Sting é o mala, né? O Sting é um Então, mala de primeira então hora. aquilo lá, os dois... Não tinha como dar sorte, O Summer certo. era aquele assim, mais na dele, ele era mais velho, mais maduro, né? Deixa os guris lá brigar. Né? Deixa os meninos O Summer tem brigarem. uma diferença de idade... Um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais velho que os outros. Um pouquinho... Alguns anos mais velho, né? Mas era briga assim, tanto que as brigas eram esse homéricas. retorno não foi pra frente por causa disso, né? Por causa das brigas. Exatamente, cara, e é impressionante, né? Como é que em meio a tanta briga saiu tanta coisa boa, né, cara? Inclusive, depois eles falam assim, ó... Será que foi motivação? Será que foi mulher? Não. Só pode ser, né? Não sei. Eu acho que não. É porque o Sting é casado lá com a mulher dele desde sempre, né? Eu nem sei quem é a mulher do Copland, né? Entre o penúltimo e o último disco, né, o Ghost Machine e o Synchronicity, eles meio que também estavam já, teve um delayzinho ali que foi 80 não foi muito tempo, que foi de 82 para 83, né, finalzinho de 81 para início de 83. O Sting estava se aventurando na carreira de ator. Ele fez um filme lá, inclusive também participou da trilha sonora. O Copland estava fazendo trilhas sonoras de filmes, por exemplo, ele fez uma trilha sonora para um filme do Coppola. Não do Copland, Coppola. É quase pai dele. É quase pai. Quase parente. Não é nada assim, não é qualquer filme, né? E o Andy Summers fez um disco instrumental, que era um disco bem esquisito, mas muito bom, né? Não era jazz, não, era rock. Não, jazz era do Charlie Watts. E aí, cara, ali ela percebeu, cara, esses caras estão querendo voar separado, porque e aí acabaram caindo nessa aí e aí que ficou evidente que o negócio não ia mais pra frente mesmo, né? E daí, assim, a gente falou no início do programa ali da coletânea, em 86. Essa versão, então eles não tiveram nenhuma participação no estúdio, né? Não, ali não, porque a versão material. Don't Stand So Close To Me, eles... Foi pego material e foi feito lá no material e estúdio. fizeram lá, feito em estúdio, não se encontraram, nada. Acho que é um dos discos que mais vendeu deles, né? Foi um dos discos mais que vendeu. Eu não tenho a Da verdade dele aqui, coletânea, mas a né? coletânea vendeu, né? Pô, eu me lembro que eu comecei... Claro, eu já tinha escutado The Police antes, né? Eu fui conhecer com a coletânea. Mas a coletânea foi o que me chamou a atenção. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade e cara, essa banda é muito foda. E aí Tinha quanto? Em 86? 13, 12? Vocês viram? 11, 10. Eu vou gravar isso aqui. 9. 8? Eu não tinha nem nascido, cara. Tá bom. Na verdade. Tá, foi depois. Você se entregou. Não vou editar essa parte. e ali que eu me atentei e evidentemente porque daí nessa época a gente já tinha escutado Paralamas, né? E aí cara, mas... 86 o Paralamas foi o terceiro disco do Selvagem. Tá aqui, ó, né? Então, claro, a gente já tinha escutado antes lá. Mas quando eu vi o The Police pela primeira vez tocando, tá? Você vai, peraí, isso é a bateria igual do João Baroni. Igualzinho. Porque o cara tá imitando o João Baroni? o João Baroni, ele tinha a mesma marca
de bateria, de pratos Mesmo e o kit, mesmo né? kit, mesma Configuração Hoje igual não mais. Hoje tem a mesma marca. Tem a mesma marca de pratos e bateria, porém a configuração é um pouquinho diferente. Mas na época, até a cor da bateria era igual. Era uma preta, hoje uma já não usa tama, mais aquele só que tá... Eu uso ainda. Mas O Baroni usa dois. Ele mas tinha esse 5. era 5, né? 4 ou 5. Que era o que o Copland usava. Não, e eram Pretão, 3 tons, eram 3 tons. Até o jeito, onde colocar. O jeito de tocar com a mão, né? Que é aquela posição clássica lá, né? Sim. Que é diferente. Hoje ele também mudou, já não toca mais assim, né? Não, o Baroni continua. Toca assim ainda? Continua tocando assim. É porque assim, tanto o E Copland varia. quanto o Baroni, depende da música, se é uma música mais pauleira ali, né? Mas eu olhei assim, pô, tá imitando. E o Baroni, ele fala não tá nem abertamente, aí, né? não, É ele era a grande fã, inspiração e eu dele. não vejo nada de mal nisso. Não, lógico que não. E o Paralamas, ele chupou ali bastante coisa. Não tô dizendo que fez plágio, mas o estilo é muito parecido com o Police. É. Cara, olha só, já estamos quase acabando, né? Mas só relembrando aqui algumas coisas. Cara, pessoal, escutem esse disco. 40 anos. Não é qualquer disco que a gente, após 40 anos, continua lembrando. Cara, para fazer o programa, eu escutei várias vezes o disco ontem, hoje, e realmente é uma obra-prima, cara. Infelizmente ou felizmente, não sei, porque talvez se continuasse pudesse não ser tão bom assim, né? Então acho que até que eu tava falando aqui, eles depois que gravaram esse disco, eles partiram em turnê, tem um show deles muito famoso assim, que é no Japão. Né, eles tocando no Japão, o show desse disco. E aí quando eles voltaram lá para Quebec, quando eles foram para Quebec para fazer os overdubs, fazer a mixagem e tal, o Summers, o Sting falava assim, que logo que sai da gravação, eles meio que não tem muita noção do que tá gravado ali, do conjunto todo, porque ainda não foi colocado em ordem, não tá pronta a música 100% finalizado. Então eles não têm assim aquelas, pô, será que ficou bom mesmo e tal? E aí quando eles vão lá para Quebec para fazer essa finalização, que eles viram assim, e o Sting já falou isso uma vez, cara, a gente não vai conseguir fazer coisa melhor do que isso. Tá na hora de acabar. A gente chegou no ápice, talvez tenha sido uma desculpa, mas eu acho que foi uma desculpa. Mas ele assim, cara, isso aqui tá muito bom, não podemos estragar, porque isso aqui tá perfeito. Vamos considerar então que eles encerraram a carreira com chave de ouro, né? Sim, no auge, né? No auge. Não foi assim, depois de lançar um disco ficou ruim, não estava indo e acabou acabando, não. Foi no auge, eles acabaram vendendo pra caramba, fazendo show pra caramba. Então, um certo ponto tem razão, mas os caras, assim, os três, o Summers é um bom guitarrista. Ele não chega a ser um guitarrista virtuoso, ele é um né? bom guitarrista pro Police, porque o Police era o baixo e a bateria. E aquilo que a gente sempre fala, não adianta botar lá o Gary Lee na guitarra, não pode botar o Jimi Hendrix no The Police, que não vai funcionar. Não. Então, era uma baita banda, uma coisa que... 3 músicos excepcionais. E com certeza iam fazer coisas boas ainda, só que relação... 2 loucos brigando. Imagina o que foi a excursão disso aí, cara. Imagina. Você ó, não tem vaga no hotel, deu um problema, você pode ficar no mesmo quarto? Deu um probleminha aqui. Provavelmente eles deviam voar em aviões separados. Não duvido. Em um ônibus separado. Camarim separado. Camarim, certamente. Se bem que tem clipes lá, tem filmes deles fazendo esquenta no mesmo camarim, mas assim, um cutucando o outro, cara. Cara, pareciam 2 crianças, não sei o que tem esses 2 caras que eles não conseguiam ficar no mesmo... Tem um vídeo deles lá, que eu tinha isso em vídeo cassete, cara, que é um documentário e eles falando assim, né? O Copland pergunta pro Copland assim, ele falou assim, você vai me perguntar, o Sting é mau caráter? Não. Você acha que o Sting é mau caráter? Eu acho. E aí, cara, ele fala assim que ele escrevia nos tons Isso eu sei. da bateria dele assim, ó, fuck off. E era, né, não vou traduzir, mas vai se ferrar. E ele imaginava que aquilo ali era a cabeça do Sting, ele tava batendo na cabeça do Sting na bateria. E ele batia forte, hein? Eu bati.
Cara, tá acabando aqui, Acabando. bicho. Nós temos que encerrar aqui. Talvez a gente volte outro dia pra falar mais de The Police, mas hoje, infelizmente, a gente fica por aqui. Foi o que deu. E a gente tem que dar os recadinhos. Recadinhos. Bom, então pessoal, acompanhe nossos programas todo sábado na Urban TV às 19 horas. Valeu, Paulo, pela força lá, tá? E domingo, todo domingo, um programa inédito no YouTube. Esse que passa no sábado vai passar no domingo no YouTube inédito, tá? E o Nossas redes sociais? Instagram? Instagram, @the.rockradio. Lá na bio vai ter o link pro YouTube. Tá. Por favor, curtam, se inscrevam lá no YouTube, dão um like nos vídeos. Todos os programas estão lá desde o início, desde o primeiro. Tá? E como a gente não faz nada sozinho, a gente tem que agradecer algumas pessoas, né? Com certeza. Vamos agradecer o chefe que está ali, nos dando essa força, que estamos aqui nessa estrutura maravilhosa da Actoro Escola de Formação de Atores. Excelente. Então, você que quer ser ator, que quer produzir, que quer dirigir, que quer fazer locução, enfim, ligado ao mundo das artes cênicas, vem aqui para a Actoro, entra lá no site, faça a sua inscrição e vem aqui fazer a sua formação de ator. E também o nosso grande amigo Luiz, lá da Roots Records, que fornece essas camisetas maravilhosas de rocker. Hoje eu tô com uma metálica aqui, David Bowie, cara. Maravilhoso. Ziggy Stardust. Esse a gente tinha que fazer um dia Tem que fazer falar sobre esse disco, né, cara? Que é importantíssimo pra história. É um descaralhaço. Descaralhaço. Então a gente vai ficando por aí. The Rocks on the Radio. Roots Records lá no RS. Vai estar aqui o telefone, endereço e tal. Entra lá, compra seu LP lá e já sai com uma camiseta da sua banda favorita. Moletom também, agora no inverno, tem outras coisas. Então, The Rocks on the Radio fica por aqui. Estamos de volta na próxima semana ou no próximo programa. Do jeito que você quiser, procura a gente por aí. The Rocks on the Radio, o rock salva.